amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, é um centro espírita virtual maravilhoso. E hoje nós completamos com o programa Depois da Morte o 22º programa. Ou seja, pegamos esse livro maravilhoso de Leon Denis, que tem 5 partes e são 56 capítulos, e dividimos nesses 22 programas para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa degustar em pílulas, né? Em pedaços gostosos de meia hora, que nós fizemos 11 horas de gravação para que você compreendesse o projeto do livro Depois da Morte de Leon Denis. Não precisamos nem repetir quem foi Leon Denis, porque ele é considerado o profeta da revelação, o poeta da revelação, não é profeta, o poeta da revelação. Leon Denis, nesse livro Depois da Morte, ele faz uma introdução belíssima que vale a pena reler, né, a introdução, onde ele fala da ascensão e queda das civilizações. Depois, na primeira parte, ele divide em 8 capítulos. Ele fala sobre as civilizações antigas e a doutrina secreta. Na sua pesquisa, ele demonstra que a doutrina secreta nada mais é do que os 5 princípios básicos da doutrina espírita e que foi revelado por Jesus quando esteve na Terra. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala dos grandes problemas. Aí ele vai falando de Deus, universo, o que é o espírito, perispírito. Em 6 capítulos, ele nos coloca diante do sentido da vida. Depois, na terceira parte, Leon Denis vai falar sobre o mundo invisível, em 14 capítulos. Olha que coisa linda, falar do mundo invisível, desse mundo que pulula em torno de nós e que a gente não enxerga, porque a nossa vista é muito limitada. A nossa visão é pior do que o dos cães, eles enxergam mais do que a gente, né? E ele fala desse mundo que nos cerca, dos espíritos, de como comunicar com os espíritos. É uma coisa maravilhosa a terceira parte. Na quarta parte ele fala do além, o que nos aguarda além, as experiências que ele teve com os espíritos, contando sobre a dimensão espiritual. Na quinta e última parte, em 15 capítulos, ele fala do caminho reto. E aí ele fecha na conclusão, mostrando que o significado da nossa vida é muito maior do que a gente pensa. Como nós somos importantes, meus irmãos. E agora, no último programa, no programa do dia 16, nós estudamos sobre Jesus, o Filho do Homem. E foi um estudo muito interessante, que houve muitas perguntas, as pessoas querendo saber de onde que surgiu essa história do Filho do Homem. E nós citamos Mateus, capítulo 8, versículo 20, onde Jesus, pela primeira vez, se chamou de Filho do Homem, quando ele disse: as raposas têm o seu covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E daí para frente, segundo os historiadores, ele se referia ao Filho do Homem, ou seja, a ele mesmo, e mais de 80 vezes ele se colocou como Filho do Homem. E os estudiosos, uns dizem que ele falou Filho do Homem para cumprir a profecia do livro de Daniel, que viveu assim centenas de anos, né, antes dele. E Daniel previu: foi dado ao Filho do Homem, disse Daniel, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio será eterno e não passará, e o seu reino
jamais será destruído. Então, essa previsão da vinda do Messias, né, do Filho do Homem que vinha sobre uma nuvem, aquela história toda, nós falamos tudo isso na semana passada. Eu estou só recordando, porque hoje no nosso último programa, vocês estão vendo aqui as velhinhas, em homenagem ao nascimento de Jesus, a florzinha vermelha, um simbolismo do Papai Noel, né, que é essa figura lendária em que aquele bom velhinho que sai distribuindo presentes para todo mundo, e muitas vezes a gente esquece que o aniversariante é Jesus. E por isso nós vamos falar desse mestre de amor e de sabedoria, porque segundo os espíritos, na questão, Kardec colocou na questão 625, eu acho, que Jesus foi considerado o maior espírito que passou pela Terra, segundo os espíritos, e é considerado o modelo e guia da humanidade. E no dia 25 de dezembro, a gente comemora o seu nascimento. É a coisa mais linda o seu nascer. O projeto deixado por Jesus na Terra é o projeto que o Espiritismo veio relembrar em 1857, com aquela invasão organizada de espíritos, como colocou Conan Doyle no livro História do Espiritismo. Naquela invasão organizada, os espíritos vieram se manifestar em várias partes do mundo acadêmico, digamos assim, um mundo conhecido. Eles vieram se manifestar. Espera um minuto que aqui está batendo meu celular. Eles vieram se manifestar para falar do projeto de Jesus que foi deixado na Terra. E Kardec também, antes de partir no seu trabalho grandioso de codificar os ensinamentos dos espíritos, aqueles espíritos maravilhosos da falange de Jesus que vieram nos ajudar, né, a compreender o sentido da vida, Kardec, antes de desencarnar, em 1868, ele desencarnou em 1869. E ele deixou escrito em 1868 o projeto 1868, onde ele dava aos seus seguidores uma diretriz para a continuação do seu trabalho, qual seja divulgar os ensinamentos deixados por Jesus. Nesse projeto, no primeiro capítulo, Kardec coloca assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. E como nós hoje temos a certeza de que estamos progredindo, porque o progresso é evidente e está de uma forma muito rápida, a gente fica pensando que progresso que a gente tem que alavancar. Nós temos que alavancar o progresso intelectual, que está andando assim de forma célere, né? Quantas descobertas, quantas coisas, intelectualmente falando, o homem já conquistou. Essa oportunidade que a gente tem com a internet, com o WhatsApp, é tão maravilhosa. Eu mesmo não cheguei a acreditar que um dia eu pudesse falar ao telefone de dentro do carro, de dentro de um ônibus. Eu não acreditava nessa possibilidade. E a gente tem aí essa realidade maravilhosa que é o progresso intelectual. Mas Jesus pediu também que nós progredíssemos espiritualmente. Como seria esse progresso espiritual? E é por isso que ele veio, para mostrar que a gente tem que desenvolver essas duas asas da evolução humana, que é
a inteligência, o potencial inteligente e o potencial amoroso. E os espíritos trouxeram como treinamento desse potencial amoroso a bandeira da caridade. Por isso é que os espíritos deflagraram essa bandeira dizendo: fora da caridade não há salvação. Porque antigamente a gente usava esse termo para dizer: fora da igreja não há salvação. E Jesus não fundou nenhuma igreja, meus irmãos. Ele não fundou nenhuma religião. Ele nasceu de forma modesta, numa manjedoura, num lugar simples. Sabemos que 25 de dezembro não é a data exata que Jesus nasceu, porque ninguém ainda sabe isso, por mais que se pesquise. Sabe-se, no entanto, que esta data foi instituída quando o cristianismo, depois de 400 anos de perseguições, nós sabemos disso, que Jesus nasceu e cumpriu o seu messianato, aos 30 anos foi chamado a executar não é o termo, foi chamado para a missão de Cristo, né, Filho de Deus, aquele que viria trazer para a humanidade a salvação. Os judeus esperavam que a salvação fosse só do seu povo, no momento que Jesus era judeu, mas só que Jesus veio trazer a salvação definitiva da humanidade, mostrando que todos nós somos irmãos. Ele não fazia diferença, ele não tinha preconceito entre o publicano, o fariseu, a samaritana, né? Os samaritanos, que era considerado o povo impuro. Ele mostrou que nós não deveríamos ter nenhum preconceito, que ele veio, como ele disse, ele era o pastor de um imenso rebanho. E ele afirmou: se uma só ovelha do meu rebanho se desviar, eu vou parar todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada, mostrando que todos nós somos irmãos. Então, esses 5 princípios básicos da doutrina espírita nada mais são do que uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Como nós poderíamos dizer essa síntese dos ensinamentos de Jesus? A certeza de um Pai generoso, de um Pai criador, não um Pai punitivo. Deus, nosso Pai, é um Pai que nos ama, um Pai misericordioso, que nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem no sentido de nós poderemos progredir tanto que um dia conseguiremos a perfeição. Nós fomos criados, a nossa meta é a perfeição. Para que nós teremos que nos aperfeiçoar? Para que nós alcancemos toda essa herança divina que o nosso Pai nos deixou. Então, esse é um dos princípios básicos. O outro é que nós somos imortais. Olha que boa notícia! Jesus veio dizer que nós somos imortais, gente. Ninguém vai morrer e que nada fica oculto. Isso é outra notícia assim, sensacional, porque a gente não precisa julgar. Quando ele disse que nós não deveríamos julgar, é porque ele sabia que nós registramos em nós mesmos, aliás, ele nos ensinou isso, nós registramos em nós mesmos o resultado das nossas ações, através desse corpo espiritual que ele nos concedeu. Então, o que morre é o corpo físico, que a gente vem transitoriamente, fica um tempo, mas depois nós ressuscitamos, como ele fez, né? Em corpo espiritual. Esse corpo maravilhoso, esse corpo definitivo que nós temos, esse corpo, ele demonstra através das suas luzes, através do seu cheiro, através das suas vibrações, ele demonstra o resultado do nosso crescimento moral e espiritual. Depois, no terceiro princípio, Jesus nos ensinou
que existem muitos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha que princípio maravilhoso. Há muitas moradas. Onde é a casa do nosso Pai? É todo o universo, claro. A casa do nosso Pai é todo o universo. E há muitas moradas. Então, é a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos no futuro, meus irmãos, quando a gente evoluir, criar as nossas asas da evolução, nós vamos viajar, né, por diversos mundos, não só da nossa galáxia, mas por outras galáxias inimagináveis por enquanto para o nosso acanhamento mental. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio que Jesus veio nos ensinar é que nós, por sermos imortais, uma vida, ou seja, uma existência só, é muito pequenina para a gente alcançar toda a perfeição que nós necessitamos realizar. Então, nós podemos reencarnar, vir muitas vezes na Terra e em planetas do nosso nível evolutivo. Ele falou sobre a reencarnação com Nicodemos. É tão lindo aquele texto de Jesus, em que Nicodemos vai na calada da noite. Nicodemos era doutor do grande sinédrio. Ele sabia sobre a reencarnação, mas ele ficou inquieto porque ele não compreendia como poderia um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe. E foi isso que Nicodemos perguntou. Como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E Jesus explicou com a analogia possível da época. Ele disse: o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Não te admires que eu te diga: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se Jesus quisesse naquele momento dizer que nós só teríamos uma existência na Terra, estava na hora dele dizer. Ele dizia assim: ó, Nicodemos, quando você nasceu, o meu Pai Celestial fez um corpo novinho para você. E aí você vai morrer, vai dormir, vai esperar o julgamento final. Ele poderia dizer assim, se fosse só isso a vida, se fosse só essa simplicidade, só um tempo na Terra e acabou. Como que pode, meus irmãos, um homem, um ser imortal, viver só 100 anos na Terra? Se tem árvore que vive 500 anos, tem árvore que vive 2.000 anos. Tem tartaruga marinha que vive 600 anos. Por que que o ser humano ia viver no máximo, porque eu acho que a maior longevidade que nós já alcançamos é 120 anos, né? O homem viver 120 anos, em média 80 anos, e acabou. Acabou, não acabou, mas aí vai para onde? Vai ficar lá no céu inativo, sem fazer nada, com tudo mudando, tudo acontecendo? É claro que naquele momento Jesus deu a resposta mais do que coerente. Ou é, Nicodemos? Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não sabe que você vai viver, a sua vida é imortal, mas você vai ter múltiplas experiências em vários mundos habitados? Também ele poderia dizer isso, mas por que que ele não explicou dessa forma? Porque ele não tinha nenhuma analogia para fazer. Naquela época, o homem era totalmente primitivo, ainda oferecia ovelha, cordeiro, sangue de cordeiro para se libertar dos pecados. Então, ele não tinha nenhuma analogia. Então, ele falou de forma poética: o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. E até hoje nós não sabemos, meus irmãos. A gente não sabe exatamente como que foi a nossa origem, a nossa escalada evolutiva, em que momento nós deixamos de ser
princípio espiritual para sermos identidade espiritual, com eu profundo. Então é muito lindo tudo isso. E esses estudos nos permitem ampliar a nossa mente e ver que a vida na Terra é tão transitória, mas ela é tão importante que a gente aprende demais quando estamos encarnados, porque a gente encontra irmãos nossos na Terra que talvez pela evolução deles serem maiores do que a nossa, a gente passe alguns milênios sem encontrar. É muito lindo saber que a gente se reúne por afinidade, aqui ou alhures, em qualquer lugar desse universo. Esse é o quarto princípio que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita veio nos relembrar. E o quinto princípio, que é maravilhoso demais e que só agora está havendo o advento da mediunidade, porque os médiuns eram perseguidos. Quem ouvisse ou sentisse no grau qualquer a dimensão espiritual, se não fosse uma pitonisa, ou não fosse uma sibila, não fosse um mago, não fosse um pajé, porque pela a nossa evolução, várias pessoas especiais conversavam com os espíritos. O quinto princípio que Jesus exemplificou, porque ele conversou com Moisés e Elias, que estavam desencarnados, né? No Evangelho conta esse fenômeno. Ele exemplificou a possibilidade de nós conversarmos com os nossos irmãos nas múltiplas dimensões da vida. Coisa maravilhosa, é o quinto princípio. Então, esses 5 princípios valeu a pena a vinda de Jesus na Terra. Ele veio para nos ensinar isto, e não para ser chamado de Deus, e vários títulos que a gente dá para Jesus e não compreende ainda os seus ensinamentos. Muitas vezes ele falou: aquele que quiser me seguir, pega sua cruz e venha, porque ele sabe que a evolução é, é um esforço pessoal. Cada um de nós tem que escrever o seu destino. Por isso é que ele falou: a cada um será dado, segundo as suas obras. Então, nesse dia 25 de dezembro, a gente tem que comemorar o Natal com muita simplicidade. Não precisa de grandes comelâncias, não precisa de grandes enfeites, mas uma coisa simples para lembrar esse gênio maravilhoso, essa consciência divina que esteve entre nós para nos mostrar o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho da tolerância, do perdão e do amor. Que o projeto dele todo foi baseado no projeto do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como falta um pouquinho de tempo, eu selecionei aqui uma poesia de Olavo Bilac, que tem um tempinho, né? 8 minutos. Então, nesse tempinho, eu vou homenagear Jesus. Eu quero desejar a vocês, nossos amigos, nossos irmãos, todos vocês que estiveram conosco nessa caminhada do livro Depois da Morte, que vocês releiam esse livro, porque vale a pena. E nós temos a playlist. Como é que a gente faz, Ricardo, para a pessoa acessar a playlist? Procura o canal da TV Nova TV Nova Luz Luz. no YouTube, clique em playlists e lá tem o Depois da Morte, com todos os vídeos. Tá vendo? Então vocês têm que procurar o canal do YouTube, façam inscrição lá. Claro, vocês estão assistindo é que já estão inscritos, né? E procure o playlist do Depois da Morte. Aí vocês terão lá esses 22 programas, ou seja, 11 horas de programa. Ninguém aguenta ver isso tudo de uma vez só, mas você pode ver aquele que você gostar mais e quiser passar para o seu grupo de estudos. Isso é uma contribuição da TV Nova Luz.
Nós todos somos voluntários nesse trabalho. E em homenagem a você que nos ouve, em homenagem a Jesus que nós amamos tanto, em homenagem aos amigos, aos irmãos, porque nós hoje sabemos que estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Hoje nós sabemos que não adianta julgar ninguém, porque nós não temos como julgar, não sabemos a história das pessoas, não sabemos as razões que movimentaram a pessoa a fazer isso ou aquilo. O que a gente sabe é o que ela, ou o que você, ou o que eu, o que nós fazemos fica registrado em nós mesmos. Nada se perde, meus irmãos, nada. Tudo está registrado. Então, o Natal, eu peguei uma poesia de Olavo Bilac, quero fazer uma homenagem também a esse mestre da literatura brasileira. Eu canso de repetir a poesia dele, Via Láctea, que eu acho lindo demais, que ele fala: só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. E é verdade, tão lindo esse poema. Agora eu achei um poema na internet dele que chama Natal. Então ele diz: Jesus nasceu, na abóbada infinita soam cânticos vivos de alegria, e toda a vida universal palpita dentro daquela pobre estrebaria. Não houve sedas, nem cetins, nem rendas, no berço humilde em que nasceu Jesus. Mas os pobres trouxeram oferendas para quem tinha de morrer na cruz. Sobre a palha, risonho e iluminado, pelo luar dos olhos de Maria, vede o menino Deus que está cercado dos animais da pobre estrebaria. Nasceu entre pompas reluzentes, na humildade e na paz deste lugar. Assim que abriu os olhos inocentes, foi para os pobres o seu primeiro olhar. No entanto, os reis da terra, pecadores, seguindo a estrela que ao presépio os guia, vêm cobrir de perfumes e de flores o chão daquela pobre estrebaria. Sobem hinos de amor ao céu profundo. Homens, Jesus nasceu. Natal, Natal. Sobre esta palha está quem salva o mundo, quem ama os fracos, quem perdoa o mal. Natal, Natal, em toda a natureza, há sorrisos e cantos neste dia. Salve o Deus da humildade e da pobreza, nascido numa pobre estrebaria. Esses são os poemas, os versos, né, de Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e morreu em 1918. Então, fez uns versos simples do entendimento de todos nós, mostrando que um grande rei veio ao mundo, mas nasceu numa estrebaria onde os animais habitavam. Ele quis mostrar ao mundo que a maior riqueza não está nos bens materiais. A maior riqueza está no conhecimento, meus irmãos, no conhecimento moral e intelectual. Essa riqueza que ninguém nos tira, como disse Jesus: amealheis os tesouros, que os ladrões não roubam. Que os ladrões não roubam e as traças corroem, porque as traças corroem mesmo. Mas essas riquezas da alma, ninguém pode nos roubar e nenhum bicho, digamos assim, pode destruir as nossas riquezas morais e intelectuais. Um bom Natal para todos, que Jesus nos abençoe. O ano que vem, em fevereiro, nós iniciamos um novo projeto
Ricardo, nosso diretor, está aqui. Nós vamos iniciar um projeto, continuar com o Leon Denis, quero explorar toda a inteligência desse mestre. Vamos continuar com o Leon Denis, só que no segundo livro dele, que é o problema do ser, do destino e da dor. E nós vamos escolher um título, porque é um programa chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, é muito grande, né, Ricardo? Nós vamos pensar no título. Se você aí tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode nos enviar. Então, na primeira segunda-feira de fevereiro, nós iniciaremos esse novo projeto. E janeiro, nós vamos repetindo alguns melhores momentos, a gente vai olhar lá na nossa playlist, quais os programas foram mais procurados, vamos botar um mais procurado ou menos procurado, aí não sei, meu diretor que vai resolver como é que vai ser. Aí a gente vai compor o mês de janeiro. Uma boas férias para todos, um Natal maravilhoso, cheio da paz do Mestre, um ano novo. Esse ano novo agora nos promete muito, que ele é 2020, né? Quando a gente fala casal 20, é um casal que é 10 mais 10. Então agora nós temos um ano 2020, um ano que promete ser maravilhoso e com Jesus, sempre. Muita paz para todos. E até o ano que vem, se Deus quiser.